Muitas vezes, os problemas que mais nos atormentam não são os grandes mistérios da existência, como a origem do universo ou se estamos realmente sozinhos nesse imenso cosmos. Não é por falta de curiosidade, mas sim porque estamos sobrecarregados com dilemas mais imediatos como boletos acumulados, relacionamentos instáveis, metas que parecem inalcançáveis e medos silenciosos. É como se a rotina nos cegasse para qualquer reflexão mais profunda. Mas e se eu te dissesse que existe uma filosofia milenar feita justamente para isso? Para lidar com o caos do cotidiano, não com especulações distantes, mas com as dores reais que todos nós sentimos hoje. Uma filosofia que não se perdeu no tempo, porque ela sempre falou daquilo que nunca mudou. O ser humano diante da vida, seus dilemas, desafios e medos. Essa filosofia é o estoicismo. Ao contrário do que muitos pensam, a filosofia não nasceu para ser um passatempo de acadêmicos ou um conjunto de ideias abstratas e inalcançáveis. Como já alertava Sêneca, muitos mestres se perdem tentando ensinar a argumentar e esquecem de ensinar a viver. E sim, viver é o mais importante. E muitos alunos, por sua vez, buscam apenas afiar a mente e não a alma. É aí que o estoicismo se destaca. Enquanto outras escolas se enredam em teorias, os estoicos se preocupam com a prática, com a vida real, com a forma como enfrentamos a dor, a perda, o fracasso e também o sucesso. Não é à toa que seus maiores representantes vêm de mundos tão distintos: um imperador romano, um ex-escravo aleijado e um intelectual que transitou entre o poder e o exílio, três destinos opostos, unidos por uma mesma força, a busca pela virtude por propósito acima de tudo. Imagine o peso de governar o império mais poderoso da Terra e ainda assim encontrar tempo para refletir sobre a própria humildade. Marco Aurélio fez isso. Ele não escrevia para impressionar o povo, nem para deixar frases bonitas para a posteridade. Suas palavras, registradas no que chamamos hoje de meditações, eram diálogos consigo mesmo. E é por isso que tocam tão fundo. São verdadeiras e reais. Quando ele diz que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, ele está nos mostrando que, mesmo em meio a guerras e pragas, existe uma fortaleza invencível, a nossa mente. Já Epicteto, que viveu como escravo, ensinava algo ainda mais radical, que nada pode nos ferir sem o nosso consentimento. E que ser feliz não depende da ausência de dor, mas da nossa resposta diante dela. Um dos princípios centrais do estoicismo é a clara separação entre o que está sob nosso controle e o que não está. E é aqui que a filosofia se torna uma ferramenta poderosa. Porque, ao invés de gastarmos energia tentando manipular o mundo externo, as opiniões dos outros, o destino, as circunstâncias, aprendemos a focar na única coisa que realmente podemos comandar: nossa reação, nossos sentimentos. Você pode não controlar o que o outro diz, mas pode decidir como vai interpretar. Pode não controlar sua saúde por completo, mas pode escolher cuidar do seu corpo com disciplina. Como diziam os estoicos, a verdadeira liberdade nasce da autodisciplina. E essa é talvez a lição mais libertadora de todas. Sêneca escreveu que só percebemos o quanto muitas coisas são desnecessárias depois que aprendemos a viver sem elas. Quantas vezes acreditamos que só seremos felizes ao conquistar tal cargo, tal bem material, tal reconhecimento? Quantas vezes caímos na armadilha de pensar que a felicidade é um destino, quando na verdade é um estado de espírito? Os estoicos já diziam, 2000 anos atrás, aquilo que hoje redescobrimos no minimalismo, que a paz não está no excesso, mas na simplicidade. E mais do que isso, que não adianta tentar mudar o mundo se você não mudar a si mesmo primeiro. Fugir das dores não funciona, porque onde quer que você vá, você vai levar você com você,
e mesmo em meio ao sofrimento mais extremo, ainda é possível encontrar serenidade. Epicteto, que conheceu a dor de perto, dizia: doente e ainda assim feliz, em perigo e ainda assim feliz, morrendo e ainda assim feliz. Não é uma frase de efeito, é a voz de alguém que viveu aquilo. Ele não tinha nem mesmo um nome próprio. Epicteto significa literalmente adquirido, pois era propriedade de outro homem. Ainda assim, sua alma era livre. Ele não precisava de circunstâncias ideais para florescer. Precisava apenas de uma mente treinada, de um coração firme, de um propósito claro. Viver, às vezes, já é um ato de coragem, como lembrava Sêneca, e esse é o heroísmo estoico. Permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É claro que o estoicismo não prega a resignação covarde ou a indiferença aos males do mundo, pelo contrário. Sêneca falava sobre tratar os escravos com dignidade, numa época em que isso era impensável. Marco Aurélio governava com justiça mesmo enfrentando uma pandemia e guerras constantes. Mas antes de mudar o mundo, eles se dedicaram a mudar a si mesmos. Essa é a essência do estoicismo. Cultivar as 4 virtudes fundamentais: coragem, justiça, sabedoria e autocontrole. E colocá-las em prática todos os dias, nos gestos mais simples. Se algo não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Essa ética direta, quase brutal, é o que torna o estoicismo tão atual e tão necessário. Imagine como seria a sua vida se, ao invés de se deixar arrastar pelas emoções desgovernadas, você treinasse sua mente como um atleta treina o corpo. Imagine encarar os obstáculos com serenidade, tomar decisões difíceis com sabedoria, resistir aos impulsos autodestrutivos com firmeza. Parece impossível? Talvez. Mas como dizia Epicteto, nunca vi um estoico perfeito e nem é esse o objetivo. Basta estar em formação, basta estar a caminho, porque o progresso é mais importante que a perfeição. Sêneca nos lembra que sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade, e Marco Aurélio nos oferece um antídoto direto ao vitimismo. Escolha não se sentir ferido, e você não será. No fim das contas, essa filosofia não envelheceu. Ela parece cada vez mais jovem, mais necessária, mais viva, mais atual. Em um mundo onde tudo muda o tempo todo, ela nos ensina a sermos firmes como rochas, em nossos pensamentos e atitudes. E mais ainda, nos ensina que a matéria-prima da vida boa não está em coisas externas, mas na forma como vivemos por dentro. A vida é a nossa obra, e cada escolha é um entalhe. Como diz Epicteto, a filosofia não visa garantir nada de externo ao homem, seria desviar-se do seu propósito. Assim como o bronze é o material do escultor, a vida é o material do filósofo. Então, use bem esse material, porque viver bem é, em última instância, uma arte. Então segue com a gente para essa jornada de autoconhecimento e filosofia raiz aplicada na prática. E até o próximo vídeo.